E aí rapaziada, tudo beleza? Bom, eu estava dando uma olhada tanto em páginas da VS Battlers, como também em algumas edits por aí na comunidade, procurando alguma ideia de vídeo, e percebi que a maioria ainda utiliza um conceito recentemente criado de forma errônea. Algumas pessoas apenas usam de forma errada porque não sabem como funciona, e outras apenas aproveitam dessa falta de conhecimento, no intuito de espalhar mais desinformação. Então hoje eu estou aqui para explicar como funciona a transcendência R maior do que F, que para quem não sabe, R maior do que F, é um conceito criado pela VS Battlers. E como tal, as regras dele são criadas lá, e ele significa, realidade transcende ficção. Pelo nome realmente parece algo simples, porém possui regras complexas que quem é novo na comunidade não entenderia. E caso gostem do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like e aquele comentário para ajudar o canal. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, vamos começar com uma explicação mais detalhada do que seria esse conceito. Não é incomum na ficção que os personagens vejam realidades menores como se fossem uma mera ficção, da mesma forma que o ser humano do mundo real veria a ficção. Frequentemente, isso vem na forma de personagens de autores considerados todo-poderosos, que podem reescrever livremente essas realidades inferiores a eles. Ao contrário, os personagens às vezes encontram um entre aspas mundo real, transcendido por si mesmo, que por sua vez é mais ficcional. Os personagens que habitam essas realidades podem frequentemente ser vistos como infinitamente mais poderosos do que aqueles que consideram ficcionais, pois, semelhante à nossa própria relação com a ficção, não importa quão poderoso seja algo na ficção, nunca pode atacar a realidade. Isso torna tais estados relevantes para a classificação dos personagens. Chamamos o estado de existência em que um personagem é tão superior a outro devido a essa diferença entre realidade e ficção de transcendência real ficção ou às vezes transcendência R maior do que F, para abreviar. Dado esse resumo sobre essa transcendência, agora vamos falar sobre o que ela realmente é em detalhes. O que é a transcendência da realidade ficção em detalhes? A transcendência da realidade ficção é um estado em que o ser é qualitativamente superior a outro mundo, por ver o mundo como ficção e, portanto, ser mais real do que esse mundo. Devido a isso, o personagem será tratado como completamente superior à cosmologia que ele transcende, e todos os personagens limitados a ela, e assim receberá um nível superior. Por exemplo, se um personagem visse todo um contínuo espaço-tempo como ficção, ele seria superior a tal ponto que seria visto não como uma pequena porção ou constituinte de sua realidade, mas como banalizado em inexistência por comparação, de tal forma que o seu mundo superior é totalmente irredutível a qualquer coisa pertencente a um mundo inferior. Esta superação completa da natureza do mundo inferior coloca todos esses personagens em outra versão. O conceito é mais comumente usado para aplicar a avatares de autores e outros seres do mundo real. No entanto, também pode ser aplicado a qualquer personagem que crie um mundo de existência inferior ou mesmo a um jogador que simplesmente consuma a mídia em vez de criá-la. Eliminatórias para se qualificarem, eles devem ver o mundo como alguma forma real de ficção, ou seja, para eles o que acontece na ficção não é real e não tem nenhuma consequência física para o seu ser, e também não tem maiores consequências para o seu ser do que um personagem fictício real poderia razoavelmente ser para um ser humano da vida real. No entanto, o meio em que veem o mundo como ficção geralmente não importa, pois ser ficção é suficiente para que uma transcendência realidade-ficção seja considerada. Os meios potenciais para ver uma cosmologia como ficção incluem mídia escrita, livros ou histórias, imagens, pinturas, quadrinhos ou filmes, dados, simulações ou videogames, ou construções mentais, pensamentos ou sonhos. Todos os itens acima seriam considerados menos reais do que a pessoa que vê a cosmologia como tal, e podem implicar diretamente superioridade qualitativa. Note-se que o meio é geralmente uma representação ou recipiente para a ficção num plano superior, e não necessariamente a ficção em si. Bom, para quem ainda não entendeu, eu irei resumir.
O conceito dessa transcendência consiste em um personagem transcender o seu próprio verso, e ver tudo abaixo dele como se fosse uma mera ficção. Assim como você que está assistindo, vê os livros ou história como ficção, pois os eventos acontecidos nessas histórias não podem afetar você, um ser humano que vive em uma dimensão mais real. Isso é a mesma coisa. Personagens como o titio-avô, por exemplo, eles vivem em planos de existência acima de tudo e todos de seu verso. E personagens que apresentam esse nível de existência são classificados como outerversais de acordo com a V.S. Butlers. Não irei citar nomes, mas já ouvi pessoas dizendo que, por exemplo, a Agimo de Medaka Box possui essa transcendência, o que não faz sentido, já que ela apenas quebra a quarta parede, e isso não escala em nada. Para ser classificado nesse conceito, é preciso que o personagem viva em um mundo acima de seu próprio verso. Caso contrário, o personagem não tem nada a ver com os requisitos do conceito. Bem, agora que vocês já sabem como funciona esse conceito, basta refutar alguém caso veja a mesma usando de forma errônea. E se você não entendeu, deixe uma pergunta aqui nos comentários que eu irei responder de forma mais simples. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva para ajudar a batermos a nossa meta de 50 debatedores. Nós vemos de novo algum dia. Até a próxima e falou!